Graça e paz do Senhor, igreja. Estamos aqui para mais um culto de celebração ao Senhor, mais um culto de estudo da palavra. E em nome de Jesus Cristo, vamos estar a orar a Ele em agradecimento, em consagração também para este tempo específico que separamos para cultuar a Ele, para servir a Ele com nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, este tempo de culto, colocamos nossas vidas, colocamos, ó Deus, o pregador, Senhor, colocamos tudo diante de Ti, ó Deus, porque o culto é para Ti, Senhor, porque de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, e pedimos, Deus, manifesta-te no nosso meio e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. E neste mês que temos falado do sacrifício de Cristo, eu quero convidar-te a demonstrar toda a tua gratidão, Senhor, pelo seu infinito amor por nós. Amém? Glórias a Deus. Alguém ter tanto amor ao ponto de sofrer no lugar de um povo? Como é possível tanta misericórdia por tantos pecadores que não merecem esse amor? Merecem esse amor. Como é possível alguém ter tanto amor ao ponto de sofrer no lugar de um povo? Como é possível tanta misericórdia por tantos pecadores que não merecem esse amor? Só Jesus para ter tanto amor. Só Jesus para ter tanta paixão. Só Jesus para ter tanto amor. Só Jesus para ter tanta paixão. Como é possível que o Santo dos Santos pudesse vir ao mundo onde há pecado? Como é possível que o majestoso Rei deixasse o seu trono para morrer numa cruz? Só Jesus para ter tanto amor. Só Jesus para ter tanta paixão.
pelo teu amor, Jesus, e permanecerei no teu amor, Jesus. Por isso eu sou grato. Só Jesus para ter tanto amor. Só Jesus para ter tanta paixão. Pai do Senhor Jesus, amados, amém? Vamos, neste tempo maravilhoso que o Senhor nos dá, poder estudar a palavra do Senhor neste culto de quarta-feira, e nós estamos neste mês com um tema muito profundo, um tema doutrinário, importante este tema de estudar, pois é através deste tema onde nós também podemos fundamentar a nossa salvação em Cristo Jesus. O tema deste mês é a supremacia do sacrifício de Cristo, e é sustentado pelo texto que está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Havemos de ler mais adiante, mas nesse momento vamos fazer uma oração para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso estudo, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de podermos estudar a sua palavra, Senhor, por meio deste culto, Senhor, ainda que à distância, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque temos meios de continuar, Senhor, a nos comunicar e a nos edificar um ao outro neste tempo do fim, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós ansiamos a tua vinda, nós desejamos que o Senhor venha buscar-nos como tua igreja, como tua noiva para o reino dos céus. Mas, Senhor, enquanto ainda estivermos aqui, pedimos que o Senhor nos capacite a permanecermos firmes, nos sustenta, Deus, com a tua destra, com o teu poder, de maneira que nós possamos dia após dia permanecer na sua presença. Em nome de Jesus, usa-me apenas como canal, fala conosco, ministra nos nossos corações a tua vontade, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Amados, nós, como já havia dito, estamos a estudar acerca da supremacia do sacrifício de Cristo. E eu quero só trazer aqui definição de dois termos importantes neste tema, que é, primeiro, a palavra supremacia. Quando nós falamos de supremacia, tem a ver com poder supremo, algo predominante, proeminente, algo superior a uma outra coisa. E quando nós falamos de sacrifício, estamos a falar de abnegação ou privação de algo que se tenha prazer. Ou também estamos a falar de oferenda de um animal em holocausto. Então, esses dois termos são muito importantes para que nós damos prosseguimento ao nosso estudo hoje. Então, quando nós falamos de supremacia do sacrifício de Cristo, estamos necessariamente a dizer que o sacrifício de Cristo é superior a qualquer outro sacrifício. E existem três razões que eu fui estudando e retirando da palavra de Deus que tornam este sacrifício supremo, não é? E eu quero trazer essas três razões para compartilhar com os amados nesta quarta-feira maravilhosa, amém? Primeiro, o sacrifício de Cristo é superior a outros sacrifícios porque ele foi feito pela própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que os sacrifícios, na sua maioria, principalmente no Antigo Testamento, eram feitos por meio de animais, não é? Animais estes como ovelhas, bodes, bezerros, pombas e entre outros, que eram oferecidos em holocausto ao Senhor como uma forma de adoração, também como uma forma de expiação. E quase que Abraão faria o sacrifício do seu filho Isaac no Monte Moriá, mas era uma aprovação de Deus, e quando estava quase a sacrificar, Deus disse não pode sacrificar. Mas nós também temos visto e acompanhado que o mundo das trevas tem feito sacrifício usando mesmo pessoas, não é? E neste sentido, não me recordo mesmo na palavra de Deus onde Deus usa homens para fazer um sacrifício, não é a Ele, mas sim animais. Mas independentemente se, né, é animal ou até as trevas usarem pessoas para fazer sacrifício, não existe nenhum sacrifício que já foi feito, que está sendo feito ou será feito um dia que é maior, que é superior ao sacrifício de Cristo Jesus. Por quê? Porque Hebreus 1:3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que torna o sacrifício de Cristo superior a outros sacrifícios é que Cristo é o Filho de Deus. Então nós não podemos comparar um sacrifício que é feito por animais em comparação com o sacrifício que é feito pelo próprio Filho de Deus. Segundo, o que torna esse sacrifício feito por Cristo superior é que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo é o próprio Deus se revelando aos homens. É a expressa imagem do nosso Deus se revelando aos homens. Então, não podemos comparar este sacrifício de uma pessoa divina, sem pecado, com sacrifícios feitos por meio de animais ou até mesmo por meio de pessoas que são pecadoras. Então, nós vemos, primeiro neste ponto, que o sacrifício de Cristo é maior porque é o próprio Cristo que faz. Cristo é maior que os anjos. Cristo é maior do que qualquer sacerdote ou sumo sacerdote que já fez algum sacrifício para Deus. E nós vemos aqui que o sacrifício dele é maior por isso também. Não é por ele ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa ele ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? É que ele é eterno, de eternidade a eternidade. Cristo já havia sido ungido para o maior sacrifício para a salvação da humanidade, não é? Ele não tem dias de início, assim como acontece com Melquisedeque. Não foi encontrado um registro do seu início, nem um registro do seu fim, e nem da sua família e tudo mais. Então Jesus também, ele é eterno, ele é o Filho de Deus. O fato dele ter nascido, não é, através de uma mulher, ter pisado a terra, ter tido um dia de registro inicial da sua vida aqui na terra, mas de eternidade a eternidade ele sempre é e sempre foi Cristo. Aleluia! E o sacrifício de Cristo também é superior porque ele é maior do que qualquer apóstolo, qualquer profeta, qualquer mestre que possa se conhecer na Bíblia ou fora da Bíblia, não é? Então Cristo Jesus, o sacrifício dele é maior porque ele é superior até ao lugar sagrado aonde se fazia o sacrifício. Ele é superior aos templos construídos ou aos altares onde eram feitos os devidos sacrifícios. Cristo, o seu sacrifício é superior, pois nenhum animal subiu às alturas, nenhum animal foi sacrificado e ressuscitou e subiu às alturas, mas ele ressuscitou, subiu às alturas, está sentado à destra do trono da majestade, e ele é hoje aquele por meio de quem todas as coisas têm sido sustentadas, e é ele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Então Jesus, o seu sacrifício torna-se maior por isso, porque ele mesmo, sendo superior a todas as coisas, entregou-se como um sacrifício para a salvação da humanidade. Aleluia! Amém? Então,
esta é a primeira razão. A segunda razão que torna o sacrifício de Cristo superior é que este sacrifício feito por Cristo é para toda a humanidade. Os sacrifícios que eram feitos, não é, no Antigo Testamento pelo povo de Israel, pelo povo judeu, eram sacrifícios limitados. Por quê? Primeiro, eram limitados a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, não é? E, por exemplo, se eu pecasse no Antigo Testamento, eu deveria, não é, ir lá trazer o meu animal e confessar os meus pecados diante do sacerdote, e depois ali ele fazia o sacrifício e eu era purificado dos meus pecados. Mas era só para mim, não é? Ou podia trazer para minha família, mas era só para minha família. Ou até mesmo havia aquele sacrifício que era feito anualmente, que era o sacrifício de expiação, que vamos falar um pouco mais adiante, mas era só para a nação de Israel, não é? E ali era um sacrifício limitado, não chegava para um moçambicano como eu, não chegava para um asiático, não chegava para um europeu, mas era um sacrifício feito para aquele grupo de pessoas, ou até mesmo limitado para um grupo religioso, não é? Era um sacrifício que era mesmo para pessoas que estavam na religião judaica, não é? Então, neste sentido, nós acabamos vendo que o sacrifício feito por animais era um sacrifício limitado, mas o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é ilimitado. Ele não tem limitações. Primeiro, por quê? João capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? João 1, 29. Não é? João aqui declara, João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para o mundo inteiro, não é só para um grupo de pessoas. O seu sacrifício é superior por isso, porque não é um sacrifício limitado, mas é um sacrifício abrangente a toda a humanidade. Nós, quando vemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não é? Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então aqui apóstolo Paulo deixa claro que Deus estava em Cristo reconciliando consigo não apenas um povo, não apenas um grupo religioso, não apenas uma região geográfica, mas sim Deus reconciliava consigo em Cristo o mundo todo. João 3,16, que é um versículo base-chave da Bíblia, diz que Deus amou o mundo. Deus não amou só um grupo, um povo, não. Deus amou o mundo. O sacrifício de Cristo é para a salvação da humanidade. E nós vemos, para terminar aqui, é que em Apocalipse 5:9 diz assim a palavra do Senhor: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua e de todo povo e de todas as nações. Aleluia! Então o sacrifício de Jesus é superior a isso. Enquanto que o sacrifício de animais era somente feito para salvar, ou até mesmo para justificar, ou para expiar o pecado de um certo grupo de pessoas, o sacrifício de Cristo é para todo o povo, é para toda a língua, é para todas as nações, é para toda a tribo, é para toda a região geográfica do mundo inteiro. Então, juridicamente, o sacrifício de Jesus é um ato de justiça válido para todo o mundo. Através deste sacrifício, superior a qualquer outro sacrifício, todo mundo pode se achegar à presença do Abba Pai. Aleluia! E terceira razão, lembrando que a primeira razão que torna o sacrifício de Jesus superior é que este sacrifício foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é superior a qualquer outro tipo de ser e animal que existe. Segundo, é que este sacrifício é ilimitado, não é, geograficamente, em termos de religião, é um sacrifício ilimitado, é para toda a humanidade, é para todo mundo, e não é para somente um grupo de pessoas. E a terceira razão e última que eu quero deixar aqui é que o sacrifício de Jesus
é um sacrifício expiatório eterno. O que é que isso significa? Significa que é um sacrifício suficiente para cancelar os nossos pecados, mas sem limitação temporal. Este sacrifício foi feito de uma vez por todas e para sempre, não é? Quando nós falamos de expiação, quando eu digo que é um sacrifício expiatório, temos que entender primeiro o que é expiação. Expiação é um ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus, não é? Este sacrifício é feito para a eliminação do pecado. Lembra que o Antigo Testamento nos mostra que o sacrifício feito por animais era somente suficiente para cobrir o pecado das pessoas que ali estavam a serem representadas por meio daquele animal, como a missionária Marta diz na quarta-feira passada. Mas o sacrifício de Jesus não é somente para cobrir, não é apaziguar a fúria de Deus, mas sim é para anular, é para cancelar, é para remover o pecado daquele que crê, daquele que recebe, não é? Daquele que aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então o sacrifício de Cristo, ele é expiatório, mas é uma expiação eterna. Enquanto que no Antigo Testamento era necessário fazer-se repetidas vezes aquele sacrifício, seja de ano em ano, ou a partir do momento que a pessoa pecava, depois ia lá e pedia perdão, o sacrifício de Jesus não é necessário ser feito ano a ano, ou Páscoa a Páscoa, ou Sexta-feira Santa, mas o sacrifício de Cristo, ele foi feito uma vez por toda, para toda a eternidade é válido este sacrifício. Então vamos ver aqui alguns versículos só para sustentar essa ideia, né, que nós temos aqui, que o sacrifício de Jesus é expiatório eterno. Primeiro, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 2, 14. Aleluia. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que é que este versículo nos traz? Ele diz que Jesus, com seu sacrifício na cruz, ele riscou, ele rasgou, ele anulou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, ali onde havia acusação, onde havia registro dos nossos pecados, onde havia aquela sequência toda dos nossos pecados que nos afastavam da presença de Deus e nos condenavam da presença de Deus, a Bíblia diz que quando Cristo foi à cruz, ele cancelou, ele riscou, rasgou esta cédula, e por meio deste sacrifício nós podemos nos achegar a Deus, como diz também Hebreus 9, a partir do versículo 12 a 14, o sacrifício de animais, este sacrifício apenas encobria o pecado, mas o sacrifício de Cristo, ele remove o nosso pecado, como diz lá em João 1:29, que já lemos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira, ele remove, ele não apenas encobre, mas sim ele remove. Sabe, amados, Satanás, ele é astuto, ele é perito também em lançar na nossa mente setas de dúvidas, não é, julgamentos ou acusações, porque é para isso que ele existe, para acusar a nós que somos escolhidos, somos salvos. Todo momento tenta lançar culpa daquilo que nós fizemos lá atrás, e até tentando nos fazer acreditar que Deus não nos salvou por completo, Jesus não nos justificou por completo, tentando nos trazer lembranças daquilo que nós fizemos, dos pecados que nós cometemos. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos 8, versículo 1, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não aqueles que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, aquela pessoa que recebe verdadeiramente a Cristo no seu coração pela fé, confessa com a sua boca: eu creio que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Esta pessoa que recebe este novo nascimento por meio de Jesus Cristo, já não há nenhuma condenação, nem o diabo, nem o homem,
homem e nem os anjos. Não há ninguém que tenha autoridade, capacidade de chegar e dizer: olha, você vai para o inferno, ou você não presta, você é isso, porque no passado você fez isso e mais aquilo. A única forma que nós temos para resistir às setas de Satanás é tomando posse deste sacrifício supremo, é tomando posse deste sacrifício, que eu creio naquilo que Jesus fez. Ele já rasgou, Ele já me justificou, Ele já me lavou, Ele me remiu de todas as minhas iniquidades, e hoje eu sou livre, hoje eu sou filho de Deus, porque este sacrifício é um sacrifício eterno, não é um sacrifício que Ele precisa voltar e morrer de novo por mim, uma vez por toda, pelo seu sangue, aleluia. Ele morreu e ressuscitou, nos lavou de todas as nossas iniquidades, aleluia. Então, amados, nós temos que tomar posse disto, é pela fé, não adianta pensar, não, mas o sacrifício é para outras pessoas, Jesus morreu para outros que são bonzinhos. Não, Jesus morreu pelos pecadores. Não há pecado que Jesus não tenha poder de fazer com que este pecado seja removido, a acusação deste pecado seja removida, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, fez este sacrifício que é superior a qualquer outro sacrifício, aleluia. Vamos dar continuidade. Como nós vemos aqui, diz que Cristo, Ele se oferece uma vez e de uma forma definitiva. Como já tinha dito, era necessário que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos com um sacrifício, e anualmente eles faziam um jejum e entrava ali e fazia o sacrifício por toda a nação. Mas Jesus Cristo, Ele faz uma vez por toda, e já não há necessidade de se fazer nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é superior a qualquer outro sacrifício. Hoje nós não precisamos mais de nenhum outro sacrifício. Tomar posse do sangue de Jesus, que nos lava, nos purifica de todos os pecados. É o único sacrifício que foi feito em toda a humanidade, que fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51, na parte A, diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Sabe o que significa o véu se rasgar de alto a baixo? Nós vemos isso em Hebreus 10, 20. Diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando Cristo se entrega na cruz, aquele véu que existia no tabernáculo, no templo do Senhor, que existia a parte santa, existia a parte santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote é que podia entrar uma vez por ano, e não sem sacrifício. Ele tinha que entrar lá com o sacrifício para poder trazer ali, fazer o sacrifício pelo povo. Então, este lugar santo dos santos era dividido por um véu de uma textura grossa, que dividia a parte santa, a parte santo dos santos. Então este véu, quando Cristo diz tetelestai, está consumado, quando Ele diz aconteceu, eu concluo a obra que eu vim fazer aqui na terra, a Bíblia diz que aquele véu, de uma forma inexplicável, rasgou-se de alto a baixo. O véu rasgou, amados. O caminho foi aberto. Hoje, eu e você não precisamos ser sumos sacerdotes. Ele é o nosso sumo sacerdote. O caminho está aberto para que possamos entrar na presença do Pai. Hoje, a qualquer hora, em qualquer lugar onde você está, Cristo habita dentro do teu coração, do meu coração. E nós podemos entrar em comunhão com o Abba Pai, com o Senhor dos Senhores, com Deus Todo-Poderoso. Podemos entrar em comunhão com Ele, porque o caminho foi aberto. Jesus abriu o caminho. A comunhão com o Pai foi restaurada. E hoje nós podemos estar novamente em comunhão com o nosso Pai. Antigamente, quando uma pessoa qualquer entrava no Santo dos Santos, era fulminado na hora. Caía duro, morria, porque não podia entrar qualquer pessoa. Até mesmo o sumo sacerdote, se entrasse indevidamente, ele era fulminado na hora. Mas sabe o que acontece hoje? Eu e você, por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício supremo de Cristo Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos, mesmo em pecado. Escuta o que estou a te dizer. Mesmo em pecado, quando você entra lá, o Santo dos Santos vai te lavar,
vai te purificar, vai te remir, vai te dar vida. Porque é este o propósito de Cristo Jesus ao vir à terra e cumprir este maravilhoso sacrifício. Este bendito sacrifício pela humanidade. O Senhor hoje te recebe. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei se você já conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei como é que você entendia acerca deste sacrifício. Mas o que eu quero nesta hora, neste momento, é fazer-te um convite. Um convite de um irmão para um irmão. Um convite para que nós possamos ir ao caminho da salvação. Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus salva. Só o sacrifício dele é suficiente. Você não precisa todo momento estar a carregar a culpa do passado. Seja livre da culpa. Seja livre das acusações do inimigo. Toma posse do capacete da salvação. Toma posse da fé da salvação em Cristo Jesus. Toma posse da nova vida em Cristo Jesus. Porque só Jesus é a nossa eterna redenção. Ele efetuou uma eterna redenção por toda a humanidade. Que Deus em Cristo Jesus possa te ajudar a encontrar o caminho. Se nesta tarde, se neste momento, você quer abrir o seu coração e receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, abre o teu coração, fecha os seus olhos e repita comigo esta oração que eu vou fazer neste momento. E se você já conhece a Cristo, mas gostaria de hoje firmar mais uma vez a sua comunhão com o Senhor, também acompanhe-me nesta oração. Também repita comigo. Não que esta oração vai te salvar, mas a fé que está no teu coração é que já te salvou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, por este sacrifício eterno, sacrifício vivo, sacrifício suficiente para me salvar. Pai, eu tomo posse deste sacrifício. Eu tomo posse daquilo que Jesus fez na cruz por mim. Eu tomo posse da nova vida em Cristo, da libertação em Cristo. Eu recebo a salvação em Cristo Jesus. Eu confesso que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Eu confesso que Jesus é o Filho de Deus. Eu confesso que Jesus está sentado à destra da majestade. Eu confesso que Jesus é o único Salvador de toda a humanidade. Eu recebo a Jesus no meu coração. Eu recebo a Jesus Cristo como o meu único advogado, como o único sacrifício para a minha salvação. Em Cristo Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Perdoa todos os meus pecados. Purifica-me de toda iniquidade. Em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar, te agradecer por cada um dos meus irmãos que ouviu esta palavra. Eu peço que o Senhor continue a ministrar esta supremacia do sacrifício do teu Filho que foi feito naquela cruz por nós. Pai, não temos nada para te pagar. E nem se pudéssemos ter tanto dinheiro, nunca conseguiríamos pagar. Senhor, este sacrifício tão maravilhoso que o Senhor nos deu, nós recebemos pela tua graça. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua abençoando, Senhor, cada vida, Senhor. Continua abençoando cada família. Continua abençoando, Senhor, cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Aleluia.